Bom dia, eu sou Rigoli Fagundes, este é o canal Brasil Notícias e hoje é dia 25 de setembro de 2019. Link na descrição do vídeo, canal Delícias da Angélica. Gente, é o seguinte, vocês lembram do Fernando Bezerra, né, que a polícia foi lá no Congresso, né, e o cara tá envolvido em um monte de coisa, inclusive, né, na pilantrofia do dinheiro roubado lá na transposição do Rio São Francisco, né, milhões de reais. Bom, esta ação gerou uma reação. Senadores derrubam 18 vetos do presidente Bolsonaro na lei do abuso de autoridade. Em outras palavras, vamos à matéria que é melhor, né? Pra não ter que falar. Se inscreve, comenta, compartilha, dá aquele like maroto nas notificações. Gente, é inacreditável como esses caras trabalham sempre a favor do crime, né, da corrupção. O presidente foi lá, o povo pediu para vetar, ele vetou. Resultado, eles derrubam o veto. Congresso derruba 18 vetos de Bolsonaro à lei de abuso de autoridade. Vamos lá. Em sessão conjunta, na noite desta terça-feira, 24, o Congresso Nacional derrubou 18 vetos do presidente Jair Bolsonaro, a lei que ampliou os casos de punição por abuso de autoridade. Outros 15 vetos foram mantidos. A cruzoé, o líder do Senado, Fernando Bezerra, do MDB de Pernambuco, reconheceu, esse Fernando Bezerra, o cara lá envolvido naquela pilantragem lá, reconheceu que o resultado foi aquém do esperado. Pelos cálculos, o ideal seria que apenas 10 vetos fossem derrubados. Havia 30 senadores que queriam manter. Outros 30 queriam derrubar tudo. Houve ainda um grupo de 20 senadores que foram decisivos, ora votando para manter, ora para derrubar, explicou. Bom, vamos aos vetos derrubados. Gente, boa parte dos vetos que foram derrubados beneficia o criminoso. E o pior de tudo, pune a autoridade que não atendeu os caprichos da pilantrofia. Vamos lá. Primeiro, ação pública incondicionada, artigo 3º, que determinava que os crimes previstos na lei seriam de ação penal pública incondicionada, ou seja, não dependeriam de manifestação prévia de qualquer pessoa para ser iniciada. 2. Ação privada, artigo que diz que caberia a privada... Ação privada, artigo que diz que caberia a ação privada se a ação penal pública não for intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la, oferecer denúncia. Substitutiva. 3. Prazo para ação privada subsidiária, trecho que estabelecia que a ação privada subsidiária será exercida no prazo de 6 meses, contado da data em que se esgotar o prazo para oferecimento da denúncia. 4. Prisão em desconformidade com hipóteses legais. O artigo 9º pune-a com 4 anos de detenção e multa quem decretar medida de privação da liberdade em manifesta desconformidade com atos e hipóteses legais. Ou seja, aqui o juiz, né, ou quem determinar a prisão é quem vai preso caso a interpretação, presta, isso aqui é um negócio de interpretação, caso a interpretação de algum fuliano entenda que foi ilegal, quem vai preso é o juiz. 5. Relaxamento de prisão ilegal, trecho que previa que incorreria no mesmo tipo de pena anterior à autoridade que deixasse de relaxar a prisão manifestamente ilegal. Olha só, esse daqui de não... Se o cara tem direito a um semiaberto, vamos supor, o juiz vai falar assim, não vou liberar agora não, eu acho que não deve ser liberado agora não, e aí não libera, por alguma razão ou outra. Aí vem um outro camarada que interpreta isso daí diferente, fala, não, manda prender a autoridade no mesmo crime, já que, né, quer dizer, mais uma vez, quem paga é o juiz. Presta atenção como funciona, é tipo assim, é como se fosse obrigar o juiz a liberar o cara, independente de qualquer coisa. 6. Prisão preventiva. Prisão preventiva ou medida cautelar, trecho que previa que incorria no mesmo tipo de pena do artigo 9º, a autoridade que deixasse substituir a prisão preventiva por medida cautelar diversa ou de conceder liberdade provisória, quando manifestamente cabível. Mais uma vez, o juiz é punido se resolver ter uma interpretação contrária.
7. Habeas corpus, trecho que previa que incorreria no mesmo tipo de pena do artigo 9º a autoridade que deferir liminar ou ordem de habeas corpus quando manifestamente cabível. 8. Produção de provas. Havia sido vetado o inciso 3º do artigo 13º, que considerava constrangimento fazer o preso produzir prova contra si mesmo ou contra terceiro. Quer dizer, não pode mais descobrir nada mais não. Agora se o cara tiver boa vontade, se ele quiser dizer, ele diz. Se não, a polícia tem que ficar de mãos atadas. 9. Direito ao silêncio. Trecho que previa a punição para quem prossegue com um interrogatório de pessoa que tenha decidido exercer o direito ao silêncio. É que eu acho, cara, ridículo. O cara não quer falar, beleza, fique calado, mas a pessoa que está interrogando tem que ter o direito de expor os crimes na mesa, de fazer o interrogatório. Agora o cara fica, não, aqui é o seguinte, o senhor quer falar? Não, então pode ir para casa. É assim. Esse é o sistema judicial que os senadores querem. 10. Assistência de advogado. Trecho que previa punições para quem prossegue com o interrogatório de pessoa que tenha optado por ser assistido por advogado ou defensor público, sem a presença de seu patrono. 11. Identificação de autoridade. O artigo 16º foi vetado inteiramente e punia com prisão de 6 meses a 2 anos e multa à autoridade que deixara de identificar-se ou identificar-se falsamente ao preso por ocasião de sua captura ou quando deva fazê-lo durante sua detenção ou prisão. Quer dizer, o policial às vezes trabalha, né, em lugares de risco e muitas vezes, por exemplo, tem um setor da polícia que eles usam até uma touca, né, fechando o rosto. Eu quero saber como é que esses caras vão trabalhar desse jeito. Porque eles não podem se identificar. Às vezes o policial tem medo de se identificar porque são bandidos de alta periculosidade. E agora? Você vê como eles colocam em risco a vida do policial aqui, derrubando o veto do presidente, né? E não estão nem aí. O importante é que o bandido saiba quem está prendendo ele. Mesmo que ele não saiba quem foi que ele matou, a família que ele destruiu, não tem problema. O importante é que ele saiba quem é que está prendendo ele, para depois ele ir atrás. Ou mandar ir alguém atrás. 12. Falsa identidade. Havia sido vetado o trecho que prevê que incorre no mesmo crime anterior a autoridade que, responsável por interrogatório em sede de procedimento investigatório de infração penal, deixa de se identificar ao preso ou atribui a si mesmo falsa identidade ou função. 13. Impedir encontro com o advogado. O artigo 20º que punia quem impedir sem justa causa a entrevista pessoal e reservada do preso com seu advogado. 14. Contato com o advogado. O presidente havia vetado o trecho que previa que incorria no mesmo crime anterior à autoridade que impedisse o preso, réu solto ou investigado de conversar pessoal e reservadamente com seu advogado ou defensor antes da audiência judicial e de sentar-se ao lado dele e com ele se comunicar durante a audiência, salvo no curso de um interrogatório ou no caso de uma audiência por videoconferência. 15. Ação sem justa causa. O artigo 30º também havia sido vetado inteiramente e punia o ato de dar início ou proceder à persecução penal, civil ou administrativa sem justa causa fundamentada ou contra quem sabe inocente. 16. Negar informações à defesa. O artigo 32º considerava crime negar ao interessado, seu defensor ou advogado acesso aos autos de investigação preliminar, ao termo circunstanciado, ao inquérito ou a qualquer outro procedimento investigatório de infração penal, civil ou administrativo, assim como impedir a obtenção de cópias e salvar o acesso a peças relativas a diligências em curso, ao que indique a realização de diligências futuras, cujo sigilo seja imprescindível. Mais um ato de interpretação. 17. Divulgação de informações. O artigo 38º criminaliza a autoridade que antecipasse por meio de comunicação, inclusive rede social, a atribuição de culpa antes de concluídas as apurações e formalizada a acusação. 18. Prerrogativas de advogados. O artigo 43º constituía como crime violar direito ou prerrogativa de advogado. Tá aqui, gente. Vocês prestaram atenção numa coisa interessante aqui? Todos os vetos, presta atenção, desses 18 vetos,
todos eles beneficiam integralmente o criminoso. Prestem atenção, todos os vetos que foram derrubados beneficiam o criminoso. Outro ponto interessante, vocês lembram que Felipe Santa Cruz, semana passada, teve um encontro com Alcolumbre e com Rodrigo Maia a respeito dos vetos. Vocês prestaram atenção à quantidade, né, de derrubadas de vetos relacionadas a advogados? Prestaram atenção nisso? Né? Tem um monte aqui, né? Principalmente os últimos, né? São quase todos relacionados aí à atuação de advogados. Muito interessante. Rodrigo Maia, Alcolumbre, Felipe Santa Cruz, uma reunião justamente sobre o assunto. Terceiro, vocês prestaram atenção ali na metade, já na metade, ali pelo meio dos vetos, que juízes agora estão literalmente na berlinda, dependendo da porque a maioria ali é tudo caso de interpretação. Quer dizer, se o cara tem direito ao semiaberto, mas o juiz entende que naquele momento não é um momento adequado, e não der o semiaberto pro cara, o juiz é quem vai em cana. Você vê que interessante? É inacreditável, gente, como o nosso Senado brasileiro não respeita os seus eleitores. Nós tivemos aí 30 senadores que votaram, né, segundo o líder do governo, que votaram a favor de não derrubar nenhum veto. Tivemos 30 senadores que que votaram para derrubar vetos, os vetos, derrubar todos, e tivemos aí mais ou menos uns 20, né, que ficaram no meio termo aí, isso aqui sim, isso aqui, que foi justamente o que acabou de fato culminando com essa, vamos usar a palavra, né, derrota do governo, que a verdade é essa. Infelizmente, os senadores que estão sentados lá no Congresso, eles não estão nem aí para a criminalidade que o brasileiro sofre. Eles não estão nem aí com o combate à corrupção. O que eles querem é manter-se. Isso aqui, gente, foi uma autopreservação. Eles praticamente derrubaram os vetos que futuramente iriam prejudicá-los. Isso aqui não tem nada a ver com outra coisa, não. E você vê que interessante, né? Dias após, isso aqui é uma resposta à ação da polícia lá no Senado, lá na questão do Fernando Bezerra e do filho, na Câmara. Isso é um claro ataque contra o governo, como quem diz, ó, é assim que funciona. É o Brasil inteiro cobrando desses parlamentares, né, uma ação mais dura contra o crime, e eles fazendo algazarra com o povo brasileiro e tornando o crime mais liberal. Não, gente, é inacreditável. Já tivemos a Câmara dos Deputados com aquele negócio do fundão, praticamente tornando o Caixa 2, né, tirando o Caixa 2 do patamar de crime, tornando legal o Caixa 2 através do fundão partidário, né? Fora as contas que colocaram acreditadas na nossa conta, né? Por assim dizer, né? Uma redundância, enfim. Vamos pagar pelas multas deles, vamos pagar pelos advogados deles. Quer dizer, é incrível como o Senado brasileiro, o Congresso brasileiro, literalmente só faz coisas voltadas para o bandido. Parece que quem elegeu eles não foi o povo, parece que quem elegeu eles foi a criminalidade. Foram os bandidos. Porque uma ação a favor do povo não tem. Agora, uma ação para facilitar a vida do criminoso está aqui. O presidente foi lá, vetou, né, que é o que a gente queria. Ele atendeu os magistrados, atendeu os vetos do Sérgio Moro. Aí vem o Congresso e derruba. Pergunto para vocês, como é que um Brasil vai para frente quando um Congresso é desonesto? Quando os senadores só fazem, atuam sempre em benefício do crime e nunca em benefício do povo. Mas tá aí, gente, né? 18 vetos derrubados. Mais uma vez, a bandidagem aplaude
os crimes de corrupção, os criminosos que praticam corrupção, lavagem de dinheiro, colarinho branco, aplaudem e com certeza devem estar preparando um banquete para agradecer aos senadores. Enquanto nós brasileiros temos que ver o nosso presidente tentar fazer alguma coisa, enquanto o Congresso brasileiro, tenta levar o Brasil de volta à corrupção. Fui.